Meus irmãos, Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. E a nossa leitura de Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te damos graças, te glorificamos pela nossa vida. Te rendemos graças porque sabemos que esta vida é criada pelo Senhor e que ela pertence ao Senhor. Ainda que um dia o pecado a separou do Senhor, mas o Senhor se tornou um homem para trazer a vida de volta sobre nós. Aceita a nossa gratidão, então, Pai. Perdoa as nossas falhas, as fraquezas, e que Teu Espírito Santo venha nos ajudar nesse momento. Encher-nos com a Tua graça, com a Tua revelação, um sentimento verdadeiro de amor ao Senhor, de gratidão e entrega em Tuas mãos. Abençoa-nos, pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Torre forte é o nome do Senhor. Então, se torre forte é o nome do Senhor, qual é o nome de Deus? E que valor esse nome tem para você, individual? Uma pergunta para cada um, para cada irmão, para cada irmã, para o pastor, né? Para o diácono, é para todos. Que valor tem esse nome para você? Então, Joel 2:32 diz assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Então, meus irmãos, precisamos compreender que a vida espiritual deve ser para nós uma conscientização. Deus fala, Deus nos corrige, Deus nos posiciona. Então, o irmão Brana disse algo muito interessante. Ele disse assim: Deus trabalha com você até onde você deixa. O que quer dizer isso? Que nós limitamos Deus. Muitas vezes damos nem oportunidade para Deus, né? E Deus que tem nos oferecido oportunidade. É Deus que busca o homem. E quando Deus vem ao nosso encontro, muitas vezes refugiamos, não aceitamos. E Deus não é um impositor, Deus não fica impondo, não. Mas a palavra de Deus é autoridade, ela é suprema. Supremo quer dizer poderosa para nos transformar.
Mas a palavra de Deus só vai transformar a nós à medida que nós aceitamos em nosso coração. Fora isso não, meus irmãos. Vamos viver enganados. Fora isso, vamos achar que porque vamos à igreja, né? Oramos, cantamos, dizimamos, somos salvos. Não, não é isso não. Isso faz parte da salvação, claro. Mas estar na igreja não quer dizer salvação. Porque a salvação é estar no Senhor. É estar em Cristo. Então precisamos conscientizar disso. Então quando a graça nos é favorável, e muitas vezes nós rejeitamos a graça. Nós a deixamos de lado. Graça é graça. Deus não está cobrando de nós. Mas à medida que nós aceitamos, então tem que mudar a história da nossa vida. Mudar a história, isso quer dizer mudar os nossos procedimentos, os nossos feitos, as nossas falas, né? Isso tem que trazer sobre nós um impacto de mudança. Por quê? Nós precisamos distinguir o que é vida de Deus e o que é vida da carne. Em Gálatas, Paulo escreveu para nós que os frutos da carne é inimizade, é bebedeira, é prostituição, é maledicência. Maledicência é ficar falando mal dos outros, viu, meus irmãos? Ficar falando da vida dos outros. Por isso que eu corrijo sempre os irmãos nisso. Seja o que for que a pessoa fez, largue para lá. Não vai te acrescentar em nada você contar para o outro. O fulano matou um ciclano lá. Mas que você está ganhando com isso? Propagando a morte. Quem mata é o diabo. Você está propagando o feito do diabo? Claro, você vai lamentar tudo, mas não precisa ficar propagando. O fulano faz errado, não precisa propagar. Isso que é trazer sobre nós uma boa consciência do que é verdade. Isso são fatos, são reais, é a vida do mundo, não é? Nós ficamos comentando, vai mudar? Não, então eu estou buscando a minha mudança. A minha mudança tem que ser qual? O Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, humilde, é manso, não é bravo não, né? Não é bruto. Brutalidade sem educação. Não, pensa, responda com amor, né? O Salomão, ele disse que uma palavra branda, uma resposta branda, tira o furor. Então, quando nós somos sem educação, muitas vezes nós instigamos, né? Ou seja, acendemos no outro a ira. Então faz a pessoa ficar nervosa, reagir mal, tratar a gente com falta de educação, porque talvez provocamos aquilo. Aí quem é o culpado? Se eu estou provocando, eu sou o culpado. Não é verdade? Agora o difícil é eu querer achar que eu tenho razão e que eu posso provocar. Não, isso é errado. Então nós precisamos aprender isso. Sempre. Porque isso trata do amor de Deus. Agora, quando nós descobrimos quem é Deus e esse amor de Deus, você descobrir o nome do Senhor, então o nome do Senhor, ele nos protege, ele nos guarda, ele é o lugar de refúgio, é o que nos ensina, é o que fala conosco. E o Senhor disse, né? Com o seu amor ele ensinou a ter misericórdia. O amor gerou misericórdia. E o Senhor Jesus disse, misericórdia quero, e não juízo. Amém? Amém? Então o Senhor Jesus disse também, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como você é misericordioso, você receberá. Não é assim a oração do Pai Nosso? Perdoe as minhas dívidas como eu perdoo o meu devedor. E muitas vezes não estou perdoando o meu devedor nada. É o perdão que eu estou pedindo. É da mesma forma que você vai proceder, é o que você vai receber. O que você dá, você recebe. Não é assim a lei da semeadura? É o que você planta. Então isso é viver o cristianismo.
é uma vida particular. Então eu não posso forçar você a fazer isso. Deus, o nosso Criador, Ele nos dá a sua palavra, Ele não nos força a fazer isso. Aí por que você faz? Não, porque eu decidi, Deus me ama e eu quero fazer isso. Agora, se eu quero, então uma decisão. Aí Deus vai entrar em cena. Aí Deus vai entrar em cena. Caso contrário, não. Aí já entra o que disse o profeta também. Não é por força e não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então a nossa vida, a nossa caminhada de entendimento dentro da palavra, de revelação, de esclarecimento para nos posicionar como filhos, é Deus que faz, é Deus que revela. E muitas vezes não temos aceitação quando fala da palavra de Deus. Porque as pessoas acham difícil tomar o Evangelho. Porque temos que renunciar à nossa vida. A nossa vida pregressa de mentiras, de jogatinas, de bebedeiras, de falar mal dos outros, de pensar mal do outro. Irmãos, eu entendo que isso não é fácil, não. Mas é um domínio que Deus nos dá. Demora, não é fácil, é um processo, mas nós temos que irmos segurando, transformando. É isso que é transformação. Então, perder tudo o que o mundo tem trazido a nós, o espírito de civilização mundana, ou seja, de educação que o mundo nos deu, através das escolas, através da vida que vivemos com os nossos pais, da vida que vivemos através do sistema religioso, criamos conceitos próprios e muitas vezes aquilo não se enquadra com a palavra de Deus. Então a oportunidade que nos é oferecida ao ouvir a palavra de Deus é crer nela. Quando nós cremos, isso nos leva à obediência. Algo nos leva a estarmos preocupados em cumprir a palavra de Deus. Quando não há preocupação de mudança em nosso coração, ou quando nós julgamos que não somos dignos de receber, isso é verdade, não somos dignos. É nisso que entra a graça de Deus e que nós precisamos compreender. Que não é pela nossa dignidade, mas é olhando nele. Aí vamos mudando o nosso conceito e nossas atitudes. Quantas vezes eu deixo de tomar a ceia porque não me acho digno? Mas e que sinal e testemunho eu estou dando ao Senhor ao tomar a ceia, comer o corpo dele, que é o corpo, é a palavra. Então, se eu não estou em obediência à palavra de Deus, é certo, então, eu não tomar o pão da ceia, onde eu vou estar testificando para você que eu estou em comunhão com Deus. Primeiro, então, comunhão com a palavra. Eu sei que faz tempo que eu não faço a ceia com os irmãos. Não julgo ninguém, também não é por isso. Não é por muito fazer a ceia que vai nos dar o céu, mas é obediência ao Senhor. Mas devemos também tomar a ceia como prova e testemunha da nossa fé ao Senhor. Mas crendo na dignidade dele, não na nossa. E muitas vezes fazemos as coisas erradas, com prazer, servindo o diabo, aí tudo bem, nada acusa. Mas quando é o Senhor, julga o homem a si mesmo. Eu não sou digno, quer dizer, a graça do Senhor não pode me alcançar. Quer dizer, eu estou impedindo. Então João ensinou, se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Mas se Deus é maior, então Ele já provou para mim que Ele é o meu perdoador. Que nele há abundante misericórdia. As misericórdias do Senhor acabou? Não. A Bíblia nos diz que ela se renova cada manhã. Cada dia, cada amanhecer que Deus nos desperta, estamos de pé. Lembre-se que Deus está nos dando a oportunidade da vida. A misericórdia está se renovando.
cada dia, todos os dias, então o Senhor me ajudará a me livrar do homem mau que sou. Que homem mau sou? O homem que pensa mal, que pensa na bebida, pensa na prostituição, vai pensando tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, cada dia é a oportunidade que Deus nos oferece de melhorar. E então, tomar o Senhor, correr para Ele, conhecer o nome dEle. Para quê? Conhecer a Cristo, o Senhor Jesus. Então, Paulo disse, para quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento dele, que sendo Deus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então esse aqui é um grande mistério. Deus se tornando homem, ou seja, o Eterno, Todo-Poderoso, criando um corpo, aquele corpo semelhante aos homens, aquele corpo que nasceu da mulher, e sendo achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o Eterno criou aquele corpo em forma de homem, que é Jesus Cristo, que é a habitação de Deus. Jesus Cristo, o templo de Deus, é onde Deus habita. É isso verdade ou não? Os irmãos creem nisso? Por quê? O profeta Malaquias disse, eis que envio, me perdoe, deixa eu me lembrar aqui, né? Deixou ele aqui, agora a memória falhou. Malaquias 4, né? Malaquias 3, na verdade. Eis que envio o meu anjo diante de mim. Vos preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o Senhor ao seu templo. Então o profeta diz, eis que envio o meu anjo diante de mim. Qual é o anjo diante de mim? O Senhor. Qual é o anjo que estava enviado diante do Senhor nos dias que o Senhor Jesus começou o seu ministério? O anjo ali era João Batista. O anjo diante de mim, o anjo diante do Senhor, João Batista. Quando João estava batizando no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, ou seja, em forma de uma pomba, sobre quem? O Senhor Jesus. Então, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Virá o Senhor a seu templo. Onde ele pousou? Em Jesus, não foi? O que ele disse? Este é meu filho, em quem tenho o prazer de morar, habitar. Então, Cristo, o corpo, a habitação de Deus, o templo, onde Deus estava caminhando na terra. Então, olha o que Deus disse lá atrás, através de Moisés. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Qual é o nome do Senhor? O Senhor é o seu nome. Tá, então vamos guardando isso aí. Bem? Guarda isso aí.
Deuteronômio diz assim: mas o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as tribos para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. Onde vamos ter que viver? No lugar onde Deus escolheu pôr o seu nome. Então temos que descobrir esse lugar que Deus escolheu. Porque é o lugar onde Deus habita e é o lugar que nós vamos fazer o quê? Habitar também. Buscareis para a sua, indivíduos, pessoas, humanos, para a sua habitação, para você ali habitar, morar. Amém? E ali vivereis. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para fazer habitar ali o seu nome. Então Deus tem um lugar onde Ele vai fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno. Ali trareis tudo que vos ordeno. Os vossos holocaustos, isso quer dizer vossos sacrifícios, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, os vossos dízimos. Então, as pessoas têm diversos pensamentos. Tem aqueles que creem em dizimar e outros não. Fazer a sua oferta, dedicar ao Senhor. Mas ali onde você vai congregar, você tem que trazer o seu dízimo. Ah, mas isso é lei. Amém. É lei. Mas vamos chegar à graça e você verá se isso deixa de existir. Para os que creem no Senhor, isso é um complemento das Escrituras. A lei para cada cristão é a palavra de Deus, mas ela foi para Israel, então ela não serve para você? A Bíblia toda não é a palavra de Deus? Então as pessoas são levadas a pensamentos errados, se defendendo com a Bíblia, esquivando-se de uma verdadeira fé, proclamando ser crentes. Isso faz as pessoas serem erradas. Isso leva as pessoas a serem erradas. E muitas vezes nós estamos na mesma condição e queremos julgá-los porque eles são denominacionais. Não, temos que olhar para nós primeiro. Então Pedro disse para Paulo: você é um judeu, está vivendo como gentil? Irmão, viver para o gentil, viver como gentil para Deus é uma vida desprezível. É uma vida idólatra, de desprezo a Deus. Isso é uma vida gentia. Mas Pedro, sendo um judeu, ele estava tendo um comportamento gentil. Então, Paulo falou para ele: você é judeu, está vivendo como gentil. E você está querendo que o gentil viva como judeu? Vamos trazer para nós pessoas dizem ser crentes, está vivendo como um mundano e quer que os mundanos vivam como um cristão. Está errado. Está tudo errado. Então, primeiro nós somos testemunho, com amor, com carinho, com a sua vida, com a sua dedicação, com a sua paciência. Então, mostrar isso às pessoas. E isso é uma responsabilidade nossa. As pessoas estão nos olhando. Mas ali naquele lugar que você vai habitar, você vai congregar, trazer vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos votos que fizerdes ao Senhor. Eu estou lendo de Deuteronômio, eu li o versículo, primeiro eu li capítulo 5, capítulo 12, versículo 5, é tudo capítulo 12 aqui. Li agora o versículo 11, vou ler o versículo 21. Se estiverdes longe de ti,
o lugar que o Senhor Deus escolher para lhe pôr o seu nome, então matarás 2 vacas e 2 ovelhas que o Senhor te tiver dado, como tem ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme o desejo da tua alma. Então, tomando aqui, irmãos, para nós entendermos que Deus tem um lugar onde Ele pôs o seu nome. Então, aqui, ó, agora Deuteronômio 16, versículo 1. Vou ler aqui, deixa eu ler. Guarda o mês de Abib. Abib era o primeiro mês do ano, certo? Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Não comerás levedado, 7 dias comerás pães ázimos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste do Egito, para que te lembres do dia da tua saída do Egito, todos os dias da tua vida. Amém. Então, vamos lembrar, Deus tem um lugar onde Ele escolheu pôr o seu nome. Esse lugar é habitação. Esse lugar não é um templo religioso. Precisamos ter isso em nossa mente. Por isso que eu digo sempre para os irmãos, se nós temos nosso salão, nós escrevemos aqui, Tabernáculo, Estrela de Davi. Aí depois passamos a dizer o quê? Eu sou do Tabernáculo Estrela de Davi. Então você deixou de ser cristão. Porque não somos do tabernáculo, nós somos do Senhor. Isso é simplesmente um nome do templo, registrado conforme as leis. Porque na verdade nós temos que nascer de novo. Ou nascer de novo que nos leva a sermos verdadeira congregação. O que é nascer de novo? É perder a nossa vida terrena, os nossos desejos e costumes, entrar em Cristo e ter vida de Cristo. Quando você nasceu de novo, a vida de Cristo entrou em você, você entrou em Cristo, agora você está congregado nele. Não é no tabernáculo. Não é no catolicismo, não é no assembleísmo, não é no irmão Brana, ainda continua em Cristo. Utilizamos de aprendizado com que Deus nos enviou através do seu 7º anjo, que é o nosso precioso irmão Brana, mas nós temos que estar voltados para Cristo, olhando sempre para Ele que é o autor e consumador de nossa fé. Amém? Amém. Então tá, o lugar de habitação. Então Deus disse, eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Fora de mim não há Salvador. Então Deus mesmo é o Salvador. Então em Isaías 7, versículo 14, o Senhor Deus disse, porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Uma virgem dará à luz a um filho. O seu nome será o quê? Emanuel. Ele chamou Emanuel? Jesus Cristo. O que quer dizer Emanuel? É só o significado da palavra. É Deus conosco. Deus conosco, é isso que quer dizer Emanuel. Não é que o nome dele seria Emanuel, é o significado que era Deus conosco. Amém? Amém. Então Isaías 9,6.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então esse menino que vai nascer, quem está falando que ele vai nascer? Deus está falando, através do seu profeta, que é Isaías. Então o próprio Deus está testificando que este menino é Deus forte e que ele é Pai da eternidade. Esse mesmo Senhor que está falando através de Isaías é o Deus que diz através de Isaías que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Disse através de Moisés, disse através de profetas. Agora esse próprio Deus está dizendo que o menino que vai nascer é Deus. Então que Deus é esse? É uma segunda pessoa? Não. É a pessoa de Deus. Amém. Então nós vamos ver esta junção, estar observando. Deus, o Espírito eterno, ele não é corpo, ele é Espírito e não tem corpo. O Espírito não tem corpo. Quando nasce essa criança, ela cresce, então nós vemos Deus, o Eterno, o Espírito Santo descendo sobre ele. Ali está a união do Eterno com esse corpo. Deus vindo ao seu templo. Então este corpo, Deus se tornando homem, Deus falando com o homem, Deus andando no meio dos homens. Então, quando ele estava no meio dos homens, ele disse: eu vou e volto para vós. Quem voltou? Foi o homem? Não, a vida que estava nele, a vida eterna, o Espírito Santo, para nos levar a congregar em Cristo. Então Paulo, outra vez, Efésios 4:11, e tornará congregar todas as coisas no céu e na terra. Aonde? Em Cristo Jesus. Então os irmãos estão entendendo? Deus se tornando homem, Deus se tornando um de nós para salvar o homem. Então, quando Deus manifesta como homem, é a salvação, porque Deus veio salvar o homem. Então o Eterno recebeu um nome humano, sim ou não? E esse nome veio de onde? Foi Maria que escolheu? Foi José? Foi os sacerdotes? Não, vamos ver quem é que ordenou esse nome. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentando deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora ouça. Quem estava falando com Maria? Anjo Gabriel. Anjo Gabriel veio da onde? Do céu, direto de Deus. Não temas, eu sou enviado da presença do Senhor. Então ele disse: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome? Jesus. Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então agora, este nome veio comissionado de Deus. Então, nasceu,
recebeu o nome Jesus, o nome de salvação, o nome Yahushua. Yah é Deus, Yoshua, salvação, hebraico. O nome Jesus para nós gentios, Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Entende? É Deus nos salvando. Então, olhar que é a mesma coisa. Então, ver o tempo, ver Deus como um ser humano, recebendo um nome humano, trazendo sobre nós o perdão dos pecados. Amém. Trazendo sobre nós a vida eterna. Por isso que eu perguntei, qual é o nome de Deus? Então, o irmão Brana disse, o seu nome na terra foi Jesus. E o anjo disse, seu nome será Jesus. Mas quando ele morreu, subiu, ele recebeu um novo nome. Que novo nome? Então, Pedro disse, Atos 2,36, saiba com certeza, ó casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembra, se perguntar o seu nome, o meu nome é Senhor. Amém? Amém. E agora em Cristo, então na terra ele foi Jesus, mas quando ele subiu, ele se tornou Senhor e Cristo, isso ele recebeu novo, porque na terra ele era Jesus o Salvador. Então hoje ele não é mais Jesus. Amém? Amém. O que ele é hoje? Senhor Jesus Cristo. Não é mais Jesus. Então ele é Senhor Jesus Cristo. Este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso o batismo é em nome Do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, não é só de Jesus. Como disse o irmão Brana, Jesuses tem muito, mas um só é o Cristo. Então até o nosso cuidado, né? Por que não chamá-lo de Senhor se ele é o nosso Senhor? Que todo joelho no céu e na terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então agora ele é o meu Senhor Jesus. Para mim ele não é mais Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Rei. Ele é o meu esposo. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. Então, esse é o seu nome. O seu nome é Jesus Cristo. Qual é o nome de Deus? Senhor Jesus Cristo. E agora então, qual o valor desse nome para mim? Agora toda reverência, todo respeito. Todo o valor. Por quê? É neste nome que eu tenho salvação, não é isso? Atos 4:12. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o nome está na onde? No nome de Jesus Cristo. Precisamos crer. A salvação está neste nome. Amém? Amém. E o perdão dos pecados? Também. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para quê? Para o perdão dos pecados. Se não somos batizados em nome de Jesus Cristo, o pecado nunca foi perdoado. Pode professar ser o maior cristão, professar ser cheio do Espírito Santo, e ele não foi batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não tem perdão dos pecados. Isso é a Bíblia, não sou eu. Porque é Atos 2:38. Batizar em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Se você não foi batizado em nome de Jesus Cristo, não fique pensando que você já recebeu o perdão. Não recebeu. Temos que tomar esse nome, invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? É convidá-lo, é chamá-lo, é recebê-lo, é obedecê-lo.
Amém? Amém. Aleluia. Então, invocar o nome do Senhor sobre a nossa vida, é chamar em auxílio, é pedir a sua proteção, é suplicar a Ele. Então, Atos 10, 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Confirmando Atos 2, 38. Todos que dão testemunho, todos os profetas e todos que nele creem, receberão o perdão do pecado pelo seu nome. Esse é Atos 10, 43. Atos 15, verso 14. Simão relatou que primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então agora arrependidos, invocando o nome do Senhor sobre nós, congregando no Senhor, que é o lugar onde Deus habitou, ou lugar de habitação onde devemos trazer a nossa oferenda, o nosso holocausto, a nosso dízimo. Então no Senhor Jesus devemos pagar dízimo. Deus ordenou: onde está o meu nome? O lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Então, se eu sou um cristão, disse o irmão Brana, o meu dever é ser um dizimista. É isso correto ou não? Foi para a lei? Não, nós habitamos em Cristo. Cristo é a graça. A lei determinou, então se é lei eu tenho que obedecer. Mas se eu não tomo isso, mas está escrito que é em Cristo. Agora eu deixo de fazer, estou refutando o que Deus disse. Estou negando a graça do Senhor, porque nele também há isso. Os irmãos entendem? Amém. Então tudo no Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do seu nome. Então conhecer o seu nome, valorizar que Ele é tua vida e a tua saúde, que Ele é a nossa vida eterna. Estou passando por momentos difíceis, tribulosos, de enfermidades. Jó passou para provar que Deus era Deus. Amém? Então nós sentirmos, não é que precisamos ser doentes, não. Nele está a nossa cura. É professar que estamos curados. Mas eu estou sentindo dor, como é que eu vou falar? Vou mentir? Não, é sua fé, mãe. O diabo não é mentiroso para você, se ele te põe na enfermidade, Deus é a cura. Agora você vai tomar posse disso por fé. Vai deixar de proclamar só porque você está com dor? Não. Posicione. Quando eu me posiciono com a palavra, e traz Deus em cena. Se eu não posicionar, não traz. É simplesmente isso. Posicionar e eu ter fé. Mas eu não consegui ser curado, então minha fé não alcançou. O que o centurião disse para o Senhor? Aumenta a minha fé. Então ser consciente, se eu não alcancei, eu não tenho. Eu vou pedir ao Senhor que me dê a fé. Não tem falta de sabedoria? Peça a quem? A Deus que Ele te dá. Paulo não escreveu isso? Estou com falta de fé? Senhor, acrescenta. Senhor, eu preciso da fé para crer no que o Senhor disse. Eu preciso da fé para receber a sua cura. Eu preciso da fé para continuar prosseguindo te servindo. E assim nós vamos. Então tudo está em seu nome. É para a glória dele. Amém. Então, confirmando mais uma vez, primeira carta de João. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, que nome? Senhor Jesus Cristo, vos são perdoados os vossos pecados. Amém? Amém. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai.
Amém? Então, conscientizados, meus irmãos, desse nome. Estarmos abrigados e seguros. Nós estamos prestes ao arrebatamento. Irmão Brana disse algo muito sério. Irmão Brana disse que vai no rápido os que esperam o rápido. Isso quer dizer, os que creem estão lutando para isso. Então eu desejo estar no rápido. Você deseja? Amém. Então agora é você e o Senhor. É a sua disposição. Eu só posso ensinar os irmãos. Agora a sua vida com o Senhor é seu particular. É a decisão de cada um. Ninguém pode ser forçado. As irmãs não devem usar saia comprida porque o pastor fica em cima dela. Não, ela faz pelo desejo do coração, respeitando a Deus e sentindo que é um salvo. Eu não estou servindo a Deus para ser salvo. Eu sou salvo, por isso estou servindo a Deus. Eu não vou melhorar a minha vida para servir a Deus. Eu vou servir a Deus para melhorar a minha vida. Quando eu melhorar, parar, eu sirvo a Deus. Você não vai parar nunca. Sirva a Deus que você vai parar. Então é a nossa decisão. E disse o irmão Brano o que ele disse? A nossa escolha determina o seu destino. É você que escolhe. Céu ou inferno. O irmão Brana disse, Deus não manda ninguém para o inferno, é a nossa escolha. Verdade. É a nossa obediência, então depende de nós. Isso é individual. Eu não posso forçar ninguém. Só posso conversar, esclarecer, conscientizar a igreja. Agora, no mais, quem fará isso é o Espírito Santo em você. Mas para isso temos que abrir o nosso coração. Temos que entregar ao Senhor. E deixar Deus trabalhar. E lembre sempre que Deus trabalha com você até onde você deixar. Achamos que até aqui está bom, não precisa mais do que isso, é nisso que você vai ficar. Mas se buscamos a Deus, Deus é infinito. Quanto mais nós buscamos, Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Com a paz, com a saúde, com a prosperidade. Nesse nome que é a vida eterna. Ser Deus, aceita, ó Pai, a nossa gratidão. Sim, meu Pai. Estamos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir e aprender com o Senhor. Amém. E aprender com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Tudo o Senhor tem um propósito. E creio nesse propósito. Que seu propósito possa vir e ser consolidar em cada um de nós. Sim, meu Deus. E rogo, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida do irmão Paulo, sobre a vida do irmão Osmar, da irmã Célia, de cada pessoa que aqui estão. Cada um tem as suas necessidades. É verdade, Senhor. Um tem uma necessidade, o outro tem outra necessidade. A minha oração é, Senhor, dê a bênção, dê a graça, dê a cura, conforme a necessidade que cada um necessita e carece. Amém. Sei que o Senhor é Deus e creio que o Senhor é Pai, para estender as suas mãos de misericórdia e tocar onde há necessidade da cura e que os irmãos sejam sarados, que o irmão seja libertado, Glória a Deus. que a vida volte à sua normalidade, tanto no físico, no espírito e na alma. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Continue nos abençoando e que a nossa vida possa ser próspera no sentido espiritual. Aumente em nós a nossa fé e continue nos abençoando. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém.